Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí, pessoal, no vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo Futebol Clube no mercado da bola. Vamos saber mais aí das possíveis saídas, das possíveis chegadas, principalmente aí de Marcos Paulo, que pode vir a ser o presente de hoje, de véspera de Natal, David, Jackson Mendes, entre outros. Então, vamos embora pro vídeo. Sport TV volta para falar do São Paulo. Quase um time de futebol inteiro saiu do tricolor. E quem chega para reforçar o elenco? Elenco diminuído para o começo de 2023 com um único objetivo: diminuir a folha de pagamento. Rogério Ceni já sabia disso antes mesmo do término da temporada. A folha de pagamento do São Paulo é bem inferior ao que muitos pensam e deve diminuir de 25% a 30% a princípio, nesse momento. E aí nós vamos, de acordo com a chegada dos jogadores, para tentar ver onde a gente encaixa esse orçamento, se a gente tem orçamento para, quem sabe, trazer jogadores tão bons quanto os que tiveram aqui e fizeram esse ano. São até agora 10 saídas no São Paulo. Miranda, Reinaldo, Éder, Marcos Guilherme, Andrés Colorado, Bustos, Luizão, Thiago Couto e, nesta semana, Nicão e Léo. E este número vai aumentar, já que Igor Gomes, embora ainda treinando nesta primeira parte da pré-temporada aqui no CT, está com tudo acertado com o Galo. O número alto surpreende até as previsões do treinador. Não acredito, seria uma surpresa para mim, claro. Nós temos aqueles que vêm sem contrato, que é uma decisão de direção, atleta, porque também tem o caso de renovação, propostas de outros clubes, e a nossa opinião, mas não acredito, acho que numa saída. Eu sei que no futebol brasileiro é bem comum se mudar bastante, tanto assim, né? Mas não acredito que seja um número tão alto como esse. Foram muitas saídas mesmo e poucas chegadas aqui no CT. Wellington Rato, Rafael e Pedrinho contratados, Lisiero e Orejuela que voltaram de empréstimo. São Paulo negocia pelo menos com mais 4 jogadores para que Rogério Ceni tenha mais opções em 2023. O zagueiro Alan Franco, argentino, o meio-campista e marcador Mendes, equatoriano, e os atacantes brasileiros Marcos Paulo e David. E tem pelo menos mais 2 situações indefinidas em relação às saídas. André Anderson, que não está nos planos de Ceni, pode ter seu empréstimo repassado para outra equipe brasileira. E Santos está de olho. que fica sem contrato no fim do ano, luta para voltar a jogar depois de 3 anos se recuperando de lesões e cirurgias no joelho. Se renovar contrato, a intenção da diretoria é emprestá-lo e analisar como será seu retorno à carreira de atleta profissional depois de tanto tempo. E o Fluminense? Não, só uma ponderação para a gente ir debatendo. Por que essa sensação, de fato, de preocupação barra desespero? É a primeira vez que eu vejo uma grande reformulação sendo feita com muitas saídas sem a garantia de reposição, entendeu? Então, o São Paulo ainda sinaliza no mercado com a busca por 5 a 6 reforços, mas não é assim, né? 5 a 6 reforços, ainda mais quando os nomes começam a vazar. Eu acho, no mínimo, arriscado a palavra de você ir dilacerando o seu elenco sem a garantia da reposição, né? Então, o São Paulo hoje não tem nem número de jogadores, aquela questão da zaga para começar a temporada. Então, de 5 a 6 reposições, vamos discutir os nomes, os setores, as posições, mas sem a garantia de ter essas reposições. Então, eu acho muito arriscado, quase suicida esse início de mercado do São Paulo, levando em consideração que o time já está em pré-temporada e tudo mais, e os jogadores que o São Paulo cedeu já estão em pré-temporada dos outros times, né? Não é... O São Paulo deve menos X. O que tem acontecido agora, nesse movimento de mercado, o São Paulo está fechando com um discreto superávit pela primeira vez nos últimos anos todos, é que, com a reformulação do elenco, e algumas vezes tem entrado dinheiro considerável, novo, alguns não previstos, alguns milhões de reais não previstos ainda, que já vão sendo base
abatimento do orçamento 2023, né? Esses casos que estão sendo negociados nesse momento, e a folha de pagamento do futebol profissional do São Paulo para 2023, ela de fato fica menor, né? Consideravelmente, ainda sem contar as entradas. Mas mesmo as entradas, o tipo de contratação que o São Paulo vai fazer, a folha de pagamento mensal do São Paulo será menor do que a de 2022, isso é certo. O Glauco Lima aqui fala, Tirone, o frio aí tá uma delícia, ruim tá aqui na praia na Bahia. Bom, na praia na Bahia eu também Não quero faz calor, isso, mas só que eu não tô em faz São isso. Paulo sem praia nenhuma, meu amigo. Aqui não tem essa não, ambiente hostil aqui. Que isso. Acione o sininho, diz aqui, ó. Ó, acione mesmo. Bom, Arnaldo, tenho um desafio a você. Aliás, Qual é? um desafio não, uma provocação para você. Faça. Que eu já fiz algumas vezes, mas falo mais uma vez. Todo mundo falava que tinha uns caras lá, não, isso aí tem que sair, não dá mais, é o fim do ciclo, que é a palavra da moda. Pô, vai ter que. Não dá pro cara ganhar tanto e não jogar tão pouco, papapi, papapá. A maioria dos caras que foram embora é isso. Muitos, assim, o Éder, o Reinaldo, que tem serviços prestados ao São Paulo, o Miranda, pô, esse nem se fala. São caras que, cara, tinham que sair. O Igor Gomes eu sou contra, vou continuar sendo contra, mas a torcida não conseguiu olhar na cara do cara, né? Então, eu entendo que. Como é que você vai fazer uma reformulação? Você faria assim? Você ia trazer os caras antes e depois dispensar? Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu não sei como é que funciona. Sim, como vem sendo ano a ano. Eu sei, mas assim, por exemplo, então vou falar. O caso do Miranda, do Éder e do Reinaldo. O contrato dos caras acabava. O que eles iam fazer? Vocês ficam sim. aí, a gente renova com vocês, mas se chegar outro jogador, a gente manda embora? Não, vamos lá, Tironi. Eu acho que tem o Boa conceito questão. geral da reformulação e o caso a caso, né? Sim, eu acho que você mexer no elenco, sobretudo em jogadores que estão há bastante tempo, olha lá, a minha tese, né? Já estão há bastante tempo e estão ou desgastados ou em final de contrato, ou as duas coisas, faz todo sentido. Então, aquela primeira leva lá, a gente não fez live aqui para reclamar das saídas do Miranda, do Reinaldo e do Éder. Isso mesmo. Né? Que eram salários caros, mesmo que um deles, o Reinaldo, tenha sido praticamente titular a temporada toda. Mesmo que o Miranda seja um cara com serviços prestados e tal, e seja ainda um zagueiro interessante para jogar com linha de 3. Mesmo que o Éder seja um reserva para o Caleri em alguma ocasião. Mas eu acho que faz sentido. Para mim, o que não faz sentido é acrescer a esses três saídas de jogadores que mal jogaram pelo São Paulo. Aí eu não acho que faz sentido. Porque você não consegue avaliar se os caras são de fato úteis ou não. Aí eu coloco Colorado, Bustos, outros jogadores que não tiveram nem a chance de mostrar jogo, nem uma mínima sequência. Então, essa para mim é a primeira divergência em relação à reformulação. A outra é você avaliar quantas saídas e quais saídas estão ocorrendo para o que você tem por enquanto. E aí acho arriscado você fazer um movimento completo, 11 saídas, sem ter a garantia de entradas. Acho muito arriscado mesmo. E aí, quando você parte, por exemplo, e para mim é o caso mais chocante, para abrir mão do Nicão, que você recém contratou por uma bala e pouco aproveitou muito por lesão, reforçando um adversário, sem ter um jogador no lugar do Nicão, eu acho um absurdo. Né? Então, o Nicão vai para o Cruzeiro, o Cruzeiro, por empréstimo por um ano, o Cruzeiro paga os salários do cara, que são salários altos, beleza? Mas você não tem a contrapartida de uma entrada no seu elenco. Então, e aí, assim, há alguns casos inevitáveis, os finais de contrato dos mais jovens, como o Luizão, que não quis renovar, como o Igor Gomes, que não quis renovar, esses são prioritários para você repor, porque esses estavam nos planos. Não é o desgaste e tal. São jogadores jovens que estavam ou jogando bastante ou queriam jogar, como o caso do Luizão, e que aí você, de repente, não consegue manter. E aí você chega a algumas situações bizarras, tipo essa situação da zaga. Então, tudo bem, besteira o Miranda ficar, é muito caro? Agora, sabendo que você vai ter a mesma situação envolvendo o Luizão, vai perdê-lo também. Aí você fala, pô, são 2 zagueiros a menos, vamos começar a pensar nisso. Aí você fala, pô, o Léo tem uma proposta, eu iria vender mesmo
e acho que também ele já está desgastado, mas daí são menos 3 zagueiros. O Diego Costa se apresentou machucado, vai ter que entrar com uma cirurgia, mais uma questão envolvendo o departamento médico, são menos 4 zagueiros. O Beraldo foi convocado para a seleção sub-20, são menos 5 zagueiros. E aí, isso não é possível que seja um planejamento minimamente execuível. Então, assim, se você tem essas coisas acontecendo, vou segurar um dos zagueiros que eu iria dispensar, alguma coisa assim, que eu iria abrir mão. Porque senão você começa a correr atrás desesperado, e aí você vai pagar a mais por qualquer zagueiro, e você não tem elenco. E o São Paulo hoje tem essa situação bizarra de ter 2 zagueiros treinando, Beraldo e Ferrarese, um tentando voltar a treinar normalmente o Walsh, sabendo que o Beraldo vai para a seleção em janeiro, quando deve voltar o Arboleda do Equador para ter pelo menos um mínimo. Mas é bizarro você no pacote por motivo X, Y, Z, ter essa situação envolvendo a zaga. Então, para mim, não está tendo racionalidade nessa reformulação. É uma reformulação de, vamos... Quem não agradou por algum motivo, ou quem está em final de contrato, vamos, desfaz, e depois a gente vê como é que a gente faz para repor. Isso eu não consigo entender no clube profissional. Bora falar sobre o São Paulo, que já havia se desfeito de 11 jogadores desde o fim do Campeonato Brasileiro, e o 12º a deixar o Morumbi deve ser o lateral direito Natan Mendes. Já esteve emprestado ao Curitiba durante a temporada de 2022 e, embora não tenha sido titular, tem negociações avançadas para ficar em definitivo no Coxa. Informação divulgada nas últimas horas pela Gazeta Esportiva dá conta de que o Curitiba vai ativar a cláusula de compra do jogador de $1 milhão, ou mais ou menos R$5.200.000. Para quem não lembra do Natan, jogador revelado em Cotia, de muita força física, disputou uma copinha pelo São Paulo, falta talento com a bola nos pés. Curitiba entendeu que existe um bom potencial de evolução e já fez a proposta ao São Paulo. O martelo deve ser batido nas próximas horas. Você pode ter ficado com uma dúvida em relação aos 11 jogadores que já haviam sido negociados pelo São Paulo, certo? Bora a eles. Thiago Couto, goleiro, foi emprestado. Miranda, zagueiro, não teve seu contrato renovado. Léo Pelé foi vendido ao Vasco por R$16 milhões, referente a 100% dos direitos econômicos. Luizão, o contrato estava acabando, foi negociado de graça com o West Ham, que deixou 15% do valor de uma venda futura. Reinaldo, lateral esquerdo, também em fim de contrato, vai jogar no Grêmio. Andrés Colorado foi devolvido para o seu time na Colômbia. Igor Gomes, também perto do fim do contrato, vai jogar no Atlético Mineiro, que deixará 15% do valor de uma venda futura para o São Paulo. Teve ainda o Marcos Guilherme, que não teve o vínculo estendido. O Bustos, que pediu para ser negociado, foi devolvido ao Grupo City. O Éder, que está livre no mercado, além do Nicão, emprestado ao Cruzeiro por R$1.200.000. São Paulo ainda economiza todo o valor de luvas durante a temporada de 2023. Agora falar sobre o futuro de Igor Gomes, que ele será jogador do Atlético Mineiro, não há nenhuma dúvida. Já assinou um pré-contrato com o Galo e, na pior das hipóteses, se apresenta em 1º de abril, dia seguinte ao fim do contrato com o São Paulo. Atlético e São Paulo tentam chegar a um acordo para antecipação da ida do jogador, mas o acordo não está tão simples quanto se imaginava. No primeiro momento especulou-se que o Atlético deixaria 15% do valor de uma venda futura para o São Paulo. O Galo está tentando reduzir esse percentual e a última sugestão feita foi de 10% para o São Paulo, 15% para o Atlético e o restante para o Atlético Mineiro. Não houve um acordo ainda, consegui confirmar com as duas partes que ainda faltam alguns detalhes. E como os atletas do Atlético entraram em férias hoje e só se reapresentam em 2 de janeiro, esse tema vai ser debatido um pouquinho mais para frente para o Galo. Nesse momento não há tanta pressa, não há por que fechar por agora, se você só vai poder contar com um atleta para reapresentação de treinos a partir de 2 de janeiro, assim que tiver qualquer novidade. Fechar com pelo menos mais um reforço antes do final de ano. Você estava reclamando aí, ó. Tá vendo? O atacante Marcos Paulo, revelado pelo Fluminense e com vínculo com o Atlético de Madrid, deve chegar por empréstimo até o fim de 2023. Tá tudo acertado entre a diretoria São Paulina e o jogador, só faltam detalhes com o clube espanhol. O anúncio oficial pode acontecer antes do Natal. Vocês acham um bom reforço? Marcos Paulo? É um jogador que saiu do Fluminense e foi pro Atlético de Madrid. Não vingou. lembro, E volta. Não deu certo O lá. mercado brasileiro só pode absorver esse tipo de jogador, Chico. Sim. Então você vai falar, deu certo? Quando surgiu no Fluminense, para ter o interesse de um clube europeu, é um jogador que tem qualidades. Perfeito? É um jogador que tem qualidades. Agora, não teve adaptação, não evoluiu o que precisava, então abre a possibilidade de um retorno. E dentro das possibilidades do São Paulo, dos problemas que vive o São Paulo, especificamente financeiro, é mais uma aposta. É que nem andar de bicicleta. Quando surgiu, sabia jogar bola, então esse cara tem qualidade. Não tá bem lá, vamos trazer para cá, dar um pouco de carinho para a criança e ver se o negócio rola. Acho que é por aí esse tipo de contratação, Chico. Está certíssimo. O Flamengo fez isso com o Gabigol
e deu muito na cabeça, né? O Gabigol arrebentou no Flamengo. Uma boa comparação. O Gabigol arrebentou no Flamengo. Então, eu acho que esse tipo de investimento é um investimento que pode dar certo. Então, se pode dar certo e o São Paulo tem condição, tem que arriscar. Eu vou falar de São Paulo. A chegada de um outro atacante está mais complicada. É Davi ou é David? Do Internacional. Que David. É Davi? Acho que é Davi, né? Do Internacional. É o David, meu Deus. Ele quer jogar no Tricolor e até já teria acertado os salários com o clube do Morumbi. Falta convencer o Clube Gaúcho para liberar o atleta. O Colorado quer uma compensação financeira para liberar aí esse empréstimo até o final da próxima temporada. Vocês acham que dá certo essa negociação com o David? Eu vejo, Chico, qualquer troca, ela acaba tendo uma motivação para o atleta. Se o atleta está disponível no mercado ou para a possibilidade de trocar um clube por outro, é porque ele não está bem lá no Internacional. Veja só o nível das nossas contratações. O Léo Pelé foi para o Vasco da Gama. O Vasco contratamos o Léo Pelé. O Pelé é um lateral esquerdo que deu certo lá na zaga, mas é o Léo Pelé. Então, essas contratações não são contratações de impacto, contratações que mexem, né, com o torcedor. O torcedor não vai chegar a ligar para o outro, o São Paulino, e falar: você viu quem o São Paulo contratou? Léo Pelé, né? mano. O David, o Vasco, você viu? Não vai rolar, não vale a ligação. Não vale a ligação. Mas é a realidade do futebol brasileiro. E olha que a ligação tá até mais barata hoje. Quando der um Felipe Coutinho, aí o cara vai ligar, tá vendo? Contratamos o Felipe Coutinho, é assim que funciona. Então, mas aí que tá, né? Daqui a pouco eu vou falar do Felipe Coutinho, a hora que vocês quiserem. Felipe Coutinho, só surgiu um outro nome no noticiário tricolor. Ó, o São Paulo, ó. O São Paulo estaria interessado na contratação do volante equatoriano Sebastião Mendes, do Los Angeles, dos Estados Unidos. O atleta de 25 anos disputou a última Copa do Mundo e está em fim de contrato com o atual clube. Resta saber se tem dinheiro em caixa, né, para essa contratação. Gostam desse atleta? Conhecem? Oportunidade de mercado. Um jogador que foi à Copa do Mundo, né? Jogador que está no futebol norte-americano, que é um futebol em evolução. São apostas. Qual que é o nome dele mesmo? Só para lembrar aqui. É o... Como é que é o nome dele? Do Los Angeles. Sebastião Mendes. Você acha que é o São Paulo? Alô? Tudo bem? Sabe que o São Paulo contratou? Te conto, rapaz. O Sebastião. Tá sentado ou tá de pé? Senta. Senta que é o Sebastião. Que Sebastião? O Mendes. O cara fala: pô, velho, tô dormindo, não enche o saco. É assim que acontece a conversa. Bom. Me lembra São Sebastião, né? Aquele santo coitadinho que tá amarrado assim lá. Sem nenhum demérito ao jogador, pode chegar e dar certo, ajudar, né? Então, pessoal, vou começar falando novamente do caso Natan. O Rogério Ceni colocou que já tem 3 laterais direito, que é o Igor Vinícius, o Rafinha e o Moreira, que está se recuperando de lesão e que não tem interesse na utilização do jogador. O jogador, para mim, que ao meu ver, nessa última Copa São Paulo do ano passado, desse ano, né, na verdade, que teve, foi um dos melhores ali, forte, sabe, tem boa marcação, tem boa chegada, mas o Rogério Ceni não quer. Se o Rogério Ceni não quer, não adianta. Quando ele quer também, de vez em quando, não adianta, né, que ele não usa o jogador, mas nesse caso ele não quer. O Curitiba deve exercer sua opção de compra 50% por apenas $1 milhão, está de graça. E não é só o Curitiba que está de jogo, não. O Vasco e tem um clube também estrangeiro. Quer dizer, São Paulo vai vender de graça, né? Pelo menos não vai dar de graça, como deu outros jogadores aí, como o Luizão, por exemplo. Outro que também está de malinhas prontas é o Igor Gomes. Na volta aí das férias, os jogadores do Atlético deve estar sendo confirmado lá em Minas Gerais, né? André Anderson tenta negociação com o Santos. Ainda temos que lembrar ainda que deve sair o Jandrei e o Felipe Alves, já que chegou o Rafael. E vamos ver aí, né? Vamos ver aí. Muita gente saindo. Ao meu ver, eu concordo com a opinião do vídeo de ontem do Pascoal, que a maioria daí não faz nem tchá nem tchum. Entendo o ponto de vista do Arnaldo, mas também não concordo por completo, porque, novamente, muitos desses jogadores só estavam chupando dinheiro do São Paulo. Você teria um Éder na reserva ganhando 700 mil, gente. Pelo amor de Deus. Agora, esse dinheiro economizado, né? Tomara que o São Paulo consiga melhorar suas finanças, né? Apresentar outro superávit. Mas não adianta apresentar outro superávit em 2023 se cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Tem que se manter na Série A, ser competitivo nos campeonatos, mas principalmente foco se manter na Série A, porque vai ser um campeonato duríssimo. Você ouviu o Rogério Ceni falando sobre a questão de redução da folha salarial de 25% a 30%. As possibilidades de São Paulo no mercado. É isso. Vai ser buscando oportunidade literalmente. O problema é que toda e qualquer nome vaza, né? É incrível no São Paulo. Tudo vaza no São Paulo. Aí complica ainda mais qualquer tipo de negociação, né? Mas São Paulo vai caminhando. Hoje ainda tem treino. Depois tem uma semana de parada de treino. Mas eu não tenho dúvida que continuarão a ter novidades do São Paulo no mercado da bola. Isso eu não tenho dúvida.
Então vamos aguardar. E é isso, pessoal. O São Paulo contratando, ao meu ver, jogadores pouco badalados, mas quem sabe, né? Porque das últimas vezes que trouxeram jogadores badalados, como o Zé do Batuque lá, deu no que deu. E só espero que o São Paulo mantenha essa filosofia daqui por diante, né? E também espero que reduza essa bendita dívida, né? Porque assim, o Casares, desde o primeiro ano de mandato, não. Daqui a 2 anos vai melhorar, daqui a 2 anos, e os 2 anos vão passando para mais 2 anos, vão passando para mais 2 anos. O torcedor do São Paulo já tá sem paciência, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí ainda dando o que falar no mercado da bola. E vamos continuar aguardando aí para novidades. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.